Fala nação, fala torcedor e torcedora do Mengão, sejam muito bem-vindos ao Flanorama News com as principais notícias de hoje do Mengão. Mengão que está concentrado para o jogo de amanhã, mas a cabeça mesmo está na próxima quarta-feira. Você sabe que o Flamengo pega o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, jogo de volta. Apesar de ser um jogo de volta, quando a gente fala volta parece que está vindo para cá. Mas na verdade o Flamengo está indo para lá porque o jogo é no Equador, inclusive Guayaquil pediu um remanejamento do jogo para Quito. Vamos falar disso e da preparação para o jogo de amanhã. E também vamos falar, falando do Carioca Sub-17. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho do Mengão, também deixa seu like, que ajuda pra caramba. Então vamos direto às notícias de hoje, começando o Flanorama News. No Carioca Sub-17, o Mengão empatou em 0-0 com o Vasco, clássico da rodada, e nos pênaltis o Flamengo ganhou o ponto extra. No regulamento do Campeonato Carioca Sub-17 tem essa condição, tem essa regra, que o jogo empatado vai para os pênaltis, e aí quem vence nos pênaltis ganha um pontinho, e aí vai somando na tabela, todo ponto é importante, né? Ainda mais ponto em cima do rival, que é o Vasco da Gama, nosso freguês mais recente. Então o Flamengo conseguiu manter a liderança depois de empatar na Gávea contra o Vasco da Gama. O Flamengo manteve a liderança e ganhou o ponto extra na disputa de pênaltis. Inclusive a disputa de pênaltis foi 4-3. O Flamengo então chegou aos 20 pontos e mantém a liderança da competição. O Vasco chegou aos 14 pontos e está na terceira posição. O goleiro Diogo se destacou na cobrança dos pênaltis e ajudou ao Flamengo a ganhar esse ponto extra. Ainda falou o seguinte: muito feliz de estar decidindo. É muito trabalho para chegar nessa hora e ajudar na vitória. Nossos batedores foram muito bem. Agora é mudar a chave para o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo que se classificou agora nessa semana vai enfrentar o Cruzeiro também. Passou, ambos vão para as quartas, aliás, para a semi da Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Flamengo volta a campo nessa quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0-0 em Minas, então o Flamengo vai decidir em casa agora. O Vasco joga pelo estadual no dia 2 de outubro, joga contra o Botafogo, e o Flamengo no dia 9 encara o Macaé na Gávea. Então o Mengão aí na liderança do Campeonato Carioca da sua categoria, o Sub-17. Beleza, estamos aí firme para mais um título. Flamengo que vem muito bem nas categorias de base, em todas as categorias de base. Foi campeão Sub-20 aí mais recentemente. Então, sempre acumulando títulos, o Flamengo vem com força sempre nas categorias de base cada vez mais. Agora vamos falar dos poupados para o jogo de amanhã. Você que não está ligado ainda, o Flamengo pega amanhã o América Mineiro. Então, o jogo que vai ser amanhã, domingo, às 11 horas da manhã. Fica ligado, porque na última vez que o Flamengo jogou às 11 da manhã, foi contra a Juventude, teve gente falando comigo, quando eu fiquei sabendo do jogo, já estava no segundo tempo, aquela coisa toda. Então fica ligado aí para não perder, não perder o primeiro tempo, não ficar por fora do jogo, porque a tua torcida é muito importante, a torcida de todo mundo é importante para o Mengão. Então vamos ficar ligado aí e também ficar ligado nos desfalques, porque são vários para esse jogo. Como eu falei no início do vídeo, a cabeça do Mengão, do Renato Gaúcho, da equipe, tá para o jogo de contra o Barcelona, lá em Guayaquil. Deve ser em Guayaquil, porque o Barcelona pediu para o remanejamento que seja em Quito, por conta da altitude. Aí vai tentar embaçar alguma coisa aí para o Flamengo. O Flamengo já jogou na altitude recentemente, foi bem. O Flamengo consegue se desvencilhar das adversidades porque tem muita qualidade, né? Então, o que o Flamengo não pode deixar é de jogar futebol. Falando então do jogo de amanhã, não vai ter Gabigol, Davi Luiz, Everton Ribeiro e alguns outros. Renato Gaúcho está dando descanso a alguns jogadores de olho na partida contra o Barcelona na próxima semana. Na próxima semana, entende-se, na próxima quarta-feira. O Flamengo já encerrou na manhã desse sábado a preparação para o jogo de amanhã, que vai ser às 11 da manhã, já falei aqui,
no Independência em Belo Horizonte. Então, por causa do desgaste, o Renato vai poupar alguns titulares. Então, a lista completa dos desfalques para amanhã é a seguinte: Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol. Rodrigo Caio não joga porque está suspenso. E falei primeiro dos poupados. Rodrigo Caio suspenso. Felipe Luiz e Arrascaeta estão sendo preparados para o jogo de volta contra o Barcelona e ainda não serão relacionados. O Arrascaeta até gostaria de jogar, mas já foi cortado pela equipe técnica do Flamengo e também pela equipe médica de preparação física. Achou melhor guardar o jogador para a próxima semana. Falando mais uma vez do Barcelona. Então toda essa galera não vai jogar contra o América, que vem de uma boa sequência. Vou falar já de como vem o América. A tendência é de que Andreas Pereira ganhe um descanso, mas fique no banco para a volta de Diego. Diego ficou no banco contra o Barcelona na última quarta-feira, então vai ter o retorno do Diego, até para dar um descansinho também para o Andreas. Quem era o titular da posição era o Diego, se machucou, Andreas aproveitou um bom momento. Aí as oportunidades, eu acho, e na minha opinião, no meu gosto, que o Andreas vai ser titular. Barrou até o Thiago Maia, que vinha numa fase muito forte, vinha muito bem entrando nos jogos, aproveitando muito bem as oportunidades. Andreas, depois do que jogou na última quarta-feira, jogou muita bola, a galera se empolgou, porque viu que, além de habilidade, jogou com muita raça, desarmou com muita eficiência e também ajudou bastante na construção das jogadas. Então, o Andreas, nesse momento, entre Thiago Maia, Andreas e Diego, o Andreas é quem está num passinho à frente para ser o titular do Mengão na próxima quarta-feira. A provável escalação, então, para amanhã, às 11 da manhã, Gabriel Batista, Mateuzinho, ótima revelação do Flamengo, inclusive, acho que deveria ser titular no lugar do Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana ou Léo Pereira. Léo Pereira, depois que fez aquela lambança, aquela cagada na última quarta-feira, de repente merecia até uma geladeirazinha aí para ele botar a cabeça no lugar. René, que faz aquele feijão com arroz muito bem temperado, feijãozinho com arroz espetacular que o René faz, não compromete. Arão, titular absoluto. Thiago Maia e Diego no meio campo, então esse deve ser o trio de volantes, né? O Diego, que surgiu como meia, como camisa 10, mas tem jogado como segundo volante, então vamos ver como vai ser armado esse time aí com esses três jogadores que têm jogado de volante. Vão fazer um revezamento aí para a saída, para a armação do jogo. Mais para frente, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Então esse vai ser o time do Flamengo, um time que dá caldo porque o time é muito bom. Pedro, Bruno Henrique, Vitinho tem jogado bem, não entra bem nas partidas quando começa, quando chega no segundo tempo e entra nas partidas, aí sim, um desempenho muito melhor. Arão é titular, a zaga tem jogado bem, Mateuzinho muito bom, e o Gabriel Batista também não tem comprometido quando tem entrado, e além de saber jogar muito bem com os pés. A delegação viajou nessa tarde para Minas e na próxima semana vai para o Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Mas as últimas notícias para o jogo de amanhã, lembrando sempre que vai ser no Independência, às 11 da manhã, mais uma vez falando do horário do jogo, para você não perder. Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o 22º jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Não, porque o Flamengo já deixou de fazer 3 partidas, tem jogo a menos do que a rapaziada toda. Vamos ver como é que vai ficar, porque deve ficar encavalada essas partidas atrasadas. Vamos ver mais para frente como vai ficar. Falando agora do adversário, o Coelho, que é o América Mineiro, o América de Minas, vem de 4 jogos sem derrota, foram vitórias sobre o Ceará e o Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, e empates contra Corinthians e São Paulo. Então, contra times com menos tradição foi lá e venceu, times que não estão tão bem na tabela, contra times de camisas mais pesadas, empatou. A sequência invicta faz o time sair da zona de rebaixamento. Está em 16º e busca os 3 pontos de casa para
se manter fora do grupo dos últimos 4 colocados. De qualquer forma, está lá embaixo, está na 16ª posição, está tentando se recuperar no campeonato. A sequência recente é boa, mas no campeonato não vem bem. Já o Mengão é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro com 34 pontos e vai ter a missão de se recuperar da derrota difícil de engolir para o Grêmio na última rodada. Não vai ter força máxima, como a gente já falou, vai ter alguns desgastes por conta do jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Também já falamos da escalação, então passando agora a escalação do América Mineiro, lembrando que um dos jogadores do América é o Berrio, grande conhecido do Mengão, velho conhecido do Flamengo, que não é garantia de que vai jogar nessa partida porque vem de desgaste muscular, então é dúvida. A escalação do América deve ser então no gol Matheus Cavicchioli, pela lateral direita Patrick, mais conhecido pela passagem no Atlético Mineiro, também recentemente no Sport. Na dupla de zaga, Eduardo Bauerman e Ricardo Silva. Na esquerda, o Marlon. Volante, Lucas Cal. Meia, Juninho e Alê. Na esquerda, o destaque do time, que é o Ademir. Na direita, aliás, falei errado. Na direita, Ademir. Na esquerda, Felipe Azevedo ou Ribamar, que a gente conhece bem. Tomara que seja o Ribamar. E no ataque, no comando de ataque, Zarate, o argentino Zarate, formando o time do América Mineiro, a escalação do Mengão eu já passei. Então fica ligado, confronto difícil porque o Flamengo vai com desfalque, muito desfalcado inclusive, mas ainda assim o Flamengo tem elenco, tem muita força, porque apesar do desfalque tem Bruno Henrique, Pedro que é um reserva, mas é muito bom jogador, a gente sabe disso. Arão vai jogar, Thiago Maia vem pedindo passagem até a chegada do Andrés, Diego que também costuma ser titular, Mateuzinho e René. Estou quase passando toda a escalação de novo, porque a reserva do Flamengo é boa, então a gente vai confiante para amanhã. Esse Flanorama News com as principais notícias de hoje do Mengão. Vou me despedindo. Obrigado por ter assistido até agora, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, grande abraço e vamos ficar aí na torcida para o Mengão vencer e não deixar o Atlético disparar. O Atlético joga daqui a pouco, estou gravando esse vídeo à noite. São Paulo e Atlético, vamos dar uma secadinha no Atlético Mineiro, torcer para o São Paulo, fase lá não está muito boa, mas torcer também não custa nada, vamos assistir para a gente saber como é que vai ser, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.